Olá, pessoal. Vamos à nossa correção do capítulo 2, unidade, capítulo 1, unidade 4, os patrimônios da humanidade. Ok, vamos lá. Então, aqui eu tenho as imagens de alguns dos patrimônios da humanidade presentes na lista da Unesco. E aí vem a pergunta: o que é a Unesco? A Unesco é uma organização das Nações Unidas para a educação, ciência e cultura, tá? É uma agência da ONU responsável pelos patrimônios mundiais da humanidade. Então, Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Explique com suas palavras o que são patrimônios da humanidade. Não, patrimônio da humanidade são todos os monumentos, construções, objetos, tradições que guardam informações sobre a maneira como uma população vivia em um determinado período histórico, tá? Os locais, as características físicas, biológicas, o valor, tá, das coisas. Então, isso são patrimônios da humanidade. Agora, seguindo, os patrimônios mundiais ou da humanidade podem ser classificados em naturais, materiais ou imateriais. Então, vamos lá, definir patrimônio mundial material. Diz respeito a toda a produção física humana de valor histórico ou de valor identitário para um determinado grupo ou população. Então, material diz respeito a toda a população de valor histórico ou de valor identitário para um determinado grupo ou população. Patrimônio material mundial imaterial diz respeito a todo saber, conhecimento, ofícios e manifestações culturais e artísticas de valor único para um grupo ou população. E patrimônio mundial natural diz respeito a toda a formação natural, biológica e geológica de valor científico, de conservação ou estético excepcional e universal para as populações do mundo. Número 3, leia atentamente o texto a seguir e apresenta a definição da Unesco sobre patrimônio. Então, segundo a Unesco, um patrimônio é um legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitidos a futuras gerações. Nosso patrimônio cultural e natural é fonte insubstituível de vida e inspiração. Nossa pedra de toque, nosso ponto de referência, nossa identidade. Segundo o texto, por que o patrimônio é importante para a humanidade? Porque ele é uma herança do passado para as gerações futuras. Tá? Então, ele é algo do passado que passa por nós no presente e que vai passar para nossos filhos no futuro. Então, ele é uma herança do passado para as gerações futuras. A importância de preservar os patrimônios. Quem deve preservar os patrimônios? Lembrando que o que você já estudou, a preservação dos patrimônios é um exercício da cidadania. Sim, a preservação dos bens públicos, entre eles os patrimônios da humanidade, é um dever dos cidadãos, por isso diz respeito ao exercício da cidadania. Então, é um dever nosso, cidadão, preservá-lo, por isso se diz que ele é um exercício da cidadania, feita por todos. Cite 2 organismos ou instituições responsáveis pela preservação do patrimônio da humanidade. A Unesco é um deles, ela cuida dos patrimônios mundiais. E o IFAM, tá? Que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, ele cuida do patrimônio no Brasil. Então, eu poderia colocar a Unesco e IFAM. De que maneira os órgãos e instituições agem para a preservação dos patrimônios culturais e naturais? Eles agem de acordo com os governos e ações educacionais e diretas sobre o espaço a serem preservado. Então, é através de projetos e acordos com o governo onde há as ações educacionais e diretas sobre o espaço a serem preservados.
Leia atentamente os itens a seguir e assinale com X as maneiras pelas quais podemos contribuir, nós, cidadãos, para a preservação do patrimônio da humanidade. Primeiro, limitar a intervenções próximas a locais de patrimônio. Sim, tá? E, limitar a intervenções quer dizer não deixar fazer construções perto, próximo de locais de patrimônio. Evitar algo perto dos patrimônios. Desrespeitar as leis locais de preservação do patrimônio. Não, isso é errado. Desrespeitar as leis é errado. Cobrar dos organismos responsáveis o cumprimento das leis de preservação do patrimônio. Sim, cobrar da Unesco, cobrar do IFAM, o cumprimento das leis de preservação do patrimônio. Colaborar em processos de reconhecimento de patrimônios mundiais. Sim. Explicar a importância da preservação do patrimônio para as pessoas próximas. Sim, é importante explicar o porquê de preservar aquilo. Jogar lixo em patrimônios locais, em locais de patrimônio natural. Jogar lixo, vamos supor, nas cataratas do Iguaçu, que é um patrimônio natural, no Pantanal. Não, isso é errado. Jogar lixo é errado em qualquer lugar, não só de patrimônio natural, ok? Número 6. Na unidade de abertura, vocês conheceram essa imagem. Onde ela está localizada? Se necessário, faça uma pesquisa. Ela está localizada na Índia, tá? Um país do continente asiático. Então, ela é uma imagem que está localizada na Índia, um país do continente asiático. Por que é importante a preservação desse patrimônio? Ele é uma construção artística, tá? Então, ele é uma construção que tem uma importância artística e cultural para a história humana, na medida em que representa um estilo arquitetônico único. Então, ele é o único no mundo. Então, ele deve ser preservado, porque ele transmite uma cultura artística, tá? Para a história da humanidade. Ele é o único que representa um estilo arquitetônico único, não tem outro igual. Ok, pessoal? Então, até a próxima, para nós fazermos a correção no Skype. Tchau, pessoal.